O Rio Mais Agro em Foco subiu a serra, nós estamos aqui em Nova Friburgo e eu tenho a honra de bater um papo aqui com Antônio Carlos Celes Cordeiro, que é presidente da Comissão de Agronegócios, Alimentos e Bebidas da Firjan e também do Sindilate, Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado do Rio de Janeiro. Antônio Carlos, muito obrigado pela presença aqui no Rio Mais Agro em Foco. É um prazer bater esse papo contigo. Muito obrigado, Mário, pela oportunidade de voltar a estar aqui com vocês do Rio Mais Agro e do Terra Viva. É sempre importante esse movimento que vocês começaram no ano passado através da realização do Rio Agro, foi muito importante e estamos torcendo que as coisas continuem a evoluir. É isso aí. Bem, vamos começar batendo um papo aqui sobre o tamanho da indústria de laticínios no estado do Rio e no Brasil. Como é que você vê o crescimento da indústria e a participação do estado do Rio no mercado nacional? Bom, o segmento de leite é um dos poucos segmentos em que o Brasil não é exportador no agronegócio, né? Nós ainda somos importadores. O IBGE aponta uma produção acima de 30 bilhões de litros de leite, mas geralmente nós trabalhamos com o chamado leite inspecionado, né? O leite que é processado pelas indústrias, que gira em torno de 25 bilhões, né? E isso aí atende aí a 90%, 95% do mercado interno, e essa diferença de 5% para 10%, dependendo do ano, e geralmente ele vem é importado e geralmente de origem do Mercosul. E essa participação que você vê do Brasil, você falou dessa participação de importados, a gente falava antes de começar a entrevista que o Brasil é um país muito mais importador que exportador. Embora nós estejamos entre os 3 maiores produtores de leite do mundo, né, você mesmo falou dos dados que são contabilizados pela indústria e pelos dados do IBGE. Né? Eu queria que você fizesse um comparativo. Como é que o Brasil está hoje no mercado internacional de leite? Que o Brasil é muito forte no mercado de carne, muito forte no mercado de grãos e no mercado de laticínios. No mercado de laticínios há alguma exportação, mas é muito pouco, né? Eu percebo que existem algumas exportações de pessoal para os Estados Unidos que manda alguns produtos típicos aqui do Brasil, tipo queijo coalho, alguns outros produtos que as pessoas brasileiras que estão fora importam, né? E alguma coisa também que o pessoal já conseguiu mandar para a Rússia, mas quando você olha a balança comercial de lácteos, ela é totalmente importadora, né? Então, existe uma importação expressiva de alguns produtos lácteos, como leite em pó e queijos, né? Mas alguns outros que também são importados com regularidade. Ainda falta um pouco para que a gente se torne exportador de leite, como somos exportadores de carne bovina e de frango, etc. Perfeito. E como é que você vê nesse mercado, né, quais são os principais desafios que o produtor de leite? Porque a gente, quando fala de agro, a gente pensa muito da porteira para dentro. Né? Mas se você pegar a produção do agro, a participação do agro no PIB nacional, que fica em torno de 1/4 do PIB, né? Você vai pegar 1/4 desse 1/4, seja em torno de 6% da porteira para dentro. Né? E o leite é um belo exemplo disso, porque 3/4 da produção do agro é da porteira para fora, a parte de industrialização. Como é que você vê o mercado hoje, em termos de oportunidades e de desafios, não só para o produtor da porteira para dentro, mas também para a indústria de laticínios? Olha, a indústria de laticínios, ela, da parte industrial propriamente dita, né, você já tem plantas no Brasil de classe mundial, várias, né? Então, eu não vejo, assim, na parte industrial que a gente esteja atrás, assim, dos principais players ou dos principais processadores de leite do mundo, mesmo sendo importador, nós somos um dos grandes processadores de leite do mundo. Agora, o que a gente tem que ver é a questão da produtividade média do gado leiteiro no Brasil, que realmente é baixo, né? Você, quando compara a produtividade média de uma vaca nos Estados Unidos, na Europa, ou mesmo na Nova Zelândia, com o do Brasil, ou mesmo com a Argentina, né, que está aqui do nosso lado, ainda é bem baixa. Então, agora, você não pode falar que isso é generalizado. O Brasil é um país grande, você tem algumas áreas que estão, por exemplo, a região de Castro, no interior do Paraná, que eles chamam de Campos Gerais. É uma região que tem uma produtividade muito alta comparado às melhores produtividades que a gente vê, por exemplo, na Argentina. No entanto, quando você olha a média do Brasil como um todo, a produtividade de leite por vaca ano ainda é muito baixa
E na medida que nós não precisamos ter mais vaca, a gente só precisa ter mais produtividade. Na medida que essa produtividade for crescendo, aí você tem uma questão de qualificação do produtor rural e melhoria genética, né? Considerando que na parte de produção de alimentos para os animais a gente tem uma condição invejável em relação a países de clima mais frio, né? Então é só uma questão de realmente tempo, eu acredito, né? E que a gente possa trabalhar um pouco mais esse aspecto, que a médio prazo o Brasil tende a ser autossuficiente e tende a ser competitivo no mercado internacional, inclusive começar a exportar. Essa questão de desafios, o mercado brasileiro ele é bastante singular. O Brasil é um país de tamanho continental. Quais gargalos você enxerga como sendo impeditivos de um crescimento mais rápido dessa produção? Você diz no setor de laticínios ou na área de alimentos como um todo? No setor de laticínios. É exatamente a questão de produtividade. Uhum. A produtividade, aliás, o problema da produtividade não é só um problema da pecuária leiteira, é da indústria nacional. Uhum. A produtividade brasileira é bem abaixo dos países desenvolvidos, né? Isso é também um dos temas que é fortemente abordado pela Firjan, a questão da produtividade da mão de obra no Brasil. Então, a gente tem que resolver essa questão da genética e da produtividade para poder ter custos compatíveis com o mercado externo e ser o que já aconteceu com a carne e com o frango, por exemplo, né? Em que a gente saiu de uma posição lá de trás e hoje nós somos praticamente imbatíveis na questão de custo de produção e volume de produção. Perfeito. A gente vem acompanhando nos últimos anos o crescimento de algumas tecnologias, algumas inovações de formas de manejo, metodologias de manejo, como, por exemplo, a integração lavoura-pecuária-floresta. Como é que você vê o Brasil em termos de inovação, em termos de pesquisa? Você falou de genética, da importância da genética, ou seja, todos esses conceitos, toda a implantação de todas essas tecnologias, como é que você vê isso em relação ao mercado mundial? Olha, eu vejo que no Brasil existe uma classe, um agronegócio que eu acho que é consciente, né? Sabe que sem sustentabilidade não vai ter futuro para ninguém. E existe uma minoria de predadores, né, que depredam o meio ambiente e que realmente não fazem parte da imensa maioria das produções rurais, dos produtores rurais. E essa questão da sustentabilidade é uma coisa que tem que entrar em pauta, né? Na questão de pecuária existe uma questão muito grande em relação à sustentabilidade, como é que você vai fazer, por causa da produção de metano. É uma questão bastante complexa para a gente desenvolver aqui. Mas existe essa visão e existe também a questão do conforto animal, chamado bem-estar animal, de como é que você pode produzir sem sacrificar demais os animais, né? Por exemplo, no setor de ovos, você já vê aquelas cage-free, né? Que é o termo em inglês, na verdade são galinhas livres, né? Então, o consumidor, ele conscientemente pode optar por um ovo de galinhas livres ou de um ovo de... Isso não é a maioria isso, mas isso é uma tendência que está crescendo ao longo do tempo. Então, eu diria que sustentabilidade, bem-estar animal, né? E estaria bem em linha. O outro aspecto que eu acho que é muito importante destacar é que, no caso do leite, o leite ele continua sendo praticamente imbatível junto com o ovo como alimento em termos nutricionais. Não há nada que é mais nutritivo para a alimentação humana, talvez o ovo, né, do que os produtos lácteos de uma maneira geral. E a capilaridade do leite também, você encontra leite basicamente, segundo o IBGE, em 98% dos municípios do Brasil. É uma característica do leite, ele está praticamente em todo o Brasil. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele está presente praticamente em todos os municípios, mas nós temos uma lacuna imensa, né? O Rio de Janeiro consome 2,8 bilhões de litros de leite e produz apenas 400 milhões. Então, você tem uma lacuna de 2,4 bi. Né? E essa é a oportunidade que nós entendemos que temos para capturar no setor de lacto do estado do Rio de Janeiro, especificamente. Né? O pessoal costuma dizer que o Rio de Janeiro e o Uruguai... E é uma coisa que a gente procurar reverter dos catadores desse processo,
Porque a produção do petróleo do Rio de Janeiro, 50% do Rio de Janeiro, ela está na indústria extrativa ou na indústria que trabalha em torno da indústria extrativa. Só que todos nós sabemos que isso é uma riqueza finita, né? Que um dia isso vai acabar. E quando acabar, nós vamos viver de quê? Então, nós defendemos que essa riqueza que é gerada pelo petróleo, ela tem que ser fortemente investida em alternativas, principalmente no interior do estado, né, do Rio de Janeiro, que tem sido pouco contemplado com um olhar mais atento com relação a políticas públicas de desenvolvimento do seu agronegócio, para que a gente não fique totalmente dependendo do petróleo, né? Então, na verdade, hoje óleo e gás é um setor importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro, mas a gente não pode descuidar dos outros setores, e principalmente aqueles setores que, como você acabou de colocar, ele está presente em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Quando você olha o mapa das principais fábricas de laticínios, você vai ver fábrica no Noroeste, fábrica no Norte, fábrica no Centro-Norte, fábrica ali em Três Rios, fábrica no Vale do Paraíba, praticamente todas as regiões do estado, você tem as chamadas indústrias âncoras. Um exemplo, por exemplo, é a cooperativa de Macuca aqui perto, que está a 50 quilômetros daquilo, ela capta leite em 25 municípios, de 1.500 produtores. Então, esse é um exemplo de como é que existe essa capilaridade que você mencionou e essa distribuição de riqueza dentro do estado. Ela paga 12 milhões por mês aos produtores rurais pelo produto entregue. Certo. E esses 12 milhões são distribuídos por esses 25 municípios. Eu, particularmente, não conheço nenhuma atividade que faça essa distribuição de riqueza de uma forma tão pulverizada, né? Quando você olha o setor de óleo e gás, ele concentra a riqueza. Perfeito. Né? Você tem um lugar como Duque de Caxias, que tem uma refinaria poderosa, mas ao mesmo tempo o entorno da refinaria ele é todo pobre. Então eu acredito que quando você desenvolve indústrias que distribuem essa sua riqueza, você tem um estado mais equilibrado, um estado mais saudável e com mais renda e emprego para todos. Antônio Carlos, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu queria fazer uma colocação aqui. Você participou do primeiro Rio Mais Agro, foi palestrante no primeiro Rio Mais Agro, e vem aí a segunda edição, que cresceu. Nós saímos do Rio Centro, saímos do Campo Olímpico de Golfe, estamos indo para o Rio Centro, né? Vai ser... A expectativa é de 3 vezes o número de público, e queria saber de você a sua visão da importância do Rio Mais Agro, do Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, para o agro no Brasil, né, no Rio de Janeiro também, claro, e também, principalmente, no cinturão tropical. Olha, o Rio Mais Agro foi uma surpresa agradabilíssima, né, em termos de repercussão, em termos de representatividade, em termos de qualidade dos palestrantes que vieram, né? Teve alguns palestrantes internacionais que realmente foram verdadeiras aulas, né, de conhecimento. Aprendi muito com o Rio Mais Agro. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante, apesar de ele ser Rio Mais Agro, não é do estado do Rio, né? Na verdade, ele tem um conceito, vamos dizer assim, parecido com a antiga Rio 92, né? Que é um conceito quase global, né? De como é que você pode fazer a atividade do agronegócio ser sustentável. Então eu faço votos que seja um êxito retumbante, como foi o primeiro, que continue crescendo, e nós estamos torcendo, e se puder colaborarmos de alguma forma, podem contar com a gente. É isso aí. O Rio Mais Agro acontece de 1º a 3 de outubro no Rio Centro, e o Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável vai ser muito maior esse ano. Ano passado nós tivemos 15 países participando, e esse ano com foco no agro tropical, no cinturão tropical, que é toda aquela faixa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. São esperados, já estão confirmados mais de 60 países, mas são esperados mais de 80. E a gente espera você lá. Antônio Carlos, quero te agradecer muito por essa entrevista, e eu deixo aberto aí para você fazer suas considerações finais. Não, nós aqui agradecemos a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso setor, especificamente da indústria de alimentos do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos parceiros importantes, como a Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, através do Rodolfo, do Maurício. Na Firjan a gente tem sempre o apoio do nosso presidente Caetano. Então, tem todo um time aí de pessoas que estão tentando reverter essa situação de que o estado do Rio de Janeiro, especificamente, é um grande importador de alimentos. E nós somos um grande exportador de óleo e gás. Então, a gente entende que nós não devemos depender da indústria extrativa, não só por isso, mas pela capacidade que a indústria de alimentos como um todo, principalmente aquela que
o alimento que pode ser produzido pelo agricultor do estado do Rio de Janeiro, ela tem de trazer renda e emprego em municípios pequenos, no interior do estado, distribuindo melhor a população, levando mais conforto para aquelas pessoas que labutam de sol a sol, de domingo a domingo. É isso aí, gente. Esse aqui é o Rio Mais Agro em Foco. Foi um prazer ter vocês e aqui a gente volta na semana que vem. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.